vai brilhar. Com a ponte LSR vai arrasar. Equipamento incrível, pode acreditar. Hikari na Raiza, é só vitória alcançar. A loja Raiza é a solução, sempre pronta com a melhor inovação. Tudo que você precisa, ela vai entregar. Com o ponte LSR, seu sonho vai realizar. Com LSR, de cair eu vou dizer, é o futuro e você vai perceber. Se é a qualidade que você quer alcançar, na Raiza é só entrar. É só entrar. É loja, é só entrar. É loja, é só entrar. Neste vídeo, vamos conhecer o HX120, uma ponte LCR da Hikari. É exatamente uma ponte LCR portátil. Portátil, é claro, no sentido de que eu posso carregar para qualquer lugar, mas que ela é grande e pesada. Isso acaba sendo uma necessidade, vamos dizer assim, quando a gente tem uma ponte LCR de boa qualidade. Então, os instrumentos LCR hoje em dia se modernizam, estão cada vez menores, mas acabam sendo limitados em várias coisas e menos precisos. Porém, esta ponte HX120 ela é comparável com pontes LCR de bancada, como a que eu tenho aqui, uma ponte de bancada também. E ela, claro, tem um certo preço. Porém, a Hikari nos traz aqui um equipamento portátil com a mesma capacidade do equipamento de mesa, claro, com as suas devidas proporções, com um preço muito interessante. Então, se vocês olharem aí na tela, eu vou trazer para vocês aí a tela lá, a Raiza. Então, a Raiza vende este equipamento com um preço excelente, lembrando que a Raiza emite a nota fiscal, dá a garantia e é autorizada da Hikari. Então, quando vai se comprar o equipamento, já falei isso aqui mais uma outra vez, cuidado onde compra. Mesmo o Hikari sendo equipamento nacional, fabricado na China, mas um equipamento de marca nacional, tem vários distribuidores ou vendedores que não mantêm nota, que mandam equipamentos abertos. Bom, isso acontece, infelizmente eu já sofri isso, então hoje Hikari para mim é sempre na Raiza. E eu vou deixar aí o link da Raiza aí embaixo na descrição e no primeiro comentário, para que vocês possam olhar mais características desse equipamento e também se interessar a adquirir, né? Então, equipamentos da Hikari você encontram lá na Raiza. Testado, número de série, aquelas coisas boas que a gente tem de equipamentos nacionais. Sobre a construção dele, ele tem uma capa emborrachada grossa, mas ela não é uma capa destacável, pelo menos não me parece ser uma capa destacável. Parece ser o equipamento do próprio equipamento, que eu tenho o corte aqui do lado. Tenho aqui macio para colocar as pontas e um pé bem reforçado. Aqui dentro, as suas 6 pilhas, exatamente 6 pilhas. A vantagem é que ele já traz um conjunto de 6 pilhas junto com o equipamento. Vamos tirar aqui o plástico, que ele está um pouquinho amassado. E tá aí. É um equipamento realmente bonito e imponente. Como a maioria das LCRs de qualidade, eles acabam sendo maiores e tendo essa imponência toda. O que mais acompanha o equipamento? Bom, além disso, ele vem com o manualzinho todo em português, inclusive explicando várias coisas aqui, o que é o modo de qualidade, o que é o modo de dissipação, então os testes, né, o que é paralelo, o teste secundário. Então ele traz isso tudo e, como eu disse, você encontra o PDF lá no site da Hikari ou no site da Raiza. Ele acompanha também as pontas de prova. Falando um pouco delas, elas são de altíssima qualidade, a gente sente no material. Ela é um cabo de 4 fios,
então 2 para cada uma delas, né? Então ela tem o guarde e mais o polo, positivo ou negativo. O fio é bem duro, porque são 4 fios, né? Mas o fio é bem duro, gostaria que fosse um pouco mais macio. E ele acompanha, veja que é diferente essas pontas. Por quê? Porque tu pode usar duas situações ela. Ou com a garra, então ela tem uma garra de encaixe. Porque muitas vezes quando eu vou testar eu preciso deixar ela ali, então eu vou engatar. Uma garra grande, bem robusta. Ou ela tem a ponta de prova, que também vai encaixado atrás. E aí sim uma ponta de prova bem normal. Isso não fica a coisa mais prática do mundo, mas também vou dizer que não atrapalha muito não. Além disso, ela traz mais um cabo de conexão para o guarde. E uma coisa muito legal, ela traz para poder fazer testes em SMD também. Então já traz o conector para que a gente possa fazer aquele testezinho em SMD na placa. Lembrando que teste na placa nunca é recomendável, mas às vezes algum testezinho ali para não precisar tirar o componente pode ser uma solução interessante. Vamos ligar ele aqui e começar alguns testes e explicar um pouco do funcionamento para vocês. Ele trabalha com 2 linhas, então vou ligar ele aqui. Ele tem uma linha de 20.000 contagens em cima e uma linha de 10.000 contagens embaixo. Aí, claro, são informações diferentes. Vou trazer ele aqui mais para perto para que vocês possam enxergar melhor. Então, algumas funções que nós vamos ver. Uma das características muito importantes dele é que ele trabalha com diversas frequências de teste. E aí já é a primeira grande diferença deste equipamento com outros LCRs mais comuns. Muitos dos LCRs mais comuns, tu vai ter a velocidade de 100, 1 kHz e 10 kHz. Quando tem 10 kHz? Normalmente quando eu vou testar um capacitor ou um indutor. Indutor é mais difícil, a gente tem multímetros, mas a gente já vê que alguns tem. Mas o capacitor que é mais comum, e eu vou testar o capacitor, eu não tenho como selecionar a frequência. Basicamente ele vai trabalhar com 1 kHz. E isso nem sempre é desejável, porque o teste do capacímetro só da sua capacitância numa frequência de 1 kHz pode não trazer uma realidade de acordo com o meu sistema. Um exemplo prático, se eu vou testar um eletrolítico para ser um filtro em cima de uma rede alternada normal, eu estou falando em 60 Hz. Então eu preciso fazer um teste em algo parecido como 120 Hz, que seria o dobro. E ele faz 120 Hz, inclusive. Ele faz 100, ele faz 120, ele faz 1K, ele faz 10K e ele faz 100 kHz. Pô, mas 100 kHz eu preciso? Quantos projetos, talvez um projeto de RF eu vá usar 10 kHz para testar, mas um projeto, uma fonte chaveada mais moderna, mais rápida, onde eu tenho um PWM mais rápido, eu posso tranquilamente chegar perto dos 100 kHz. E aí, para poder testar um capacitor, se ele naquela frequência vai responder conforme eu preciso, o melhor é testar. Então é óbvio que o HEX 120 ele está vindo para ser um equipamento de precisão muito além do que eu tenho num multímetro, até num capacímetro. Ele vai trazer mais informações para quando eu tenho realmente fazer projetos mais profissionais. E claro, às vezes tem aquela coisinha que não funciona no meu circuito e eu não consigo entender por quê. Eu já passei diversas vezes por isso e talvez vocês já tenham passado também. E no fim tu tem um equipamento que parecia no capacímetro tá dando bem, e aí quando tu fazia um teste aqui tu via que o componente já não prestava mais. O que mais ele tem de teste? Então vamos fazer os testes com ele. Ele testa indutância, capacitância e resistência. Tá aí os 3 tipos. Ele está no modelo automático e ele, além de testar os 3 tipos, ele testa em formato de resistência paralela ou serial. Existe uma tabela que indica quando deve ser paralela ou quando deve ser serial, dependendo da capacitância, dependendo da indutância, dependendo da frequência, vocês vão ter mais precisão com o paralelo ou que em série.
O que seria esse em paralelo em série? É uma resistência interna do equipamento para fazer a comparação. Então eu posso fazer esse cálculo com uma resistência interna para poder ter os números corretos ou em série. Então dependendo do tipo de medição eu vou ter um tipo de resultado. Mas aqui a gente pode dizer que vamos fazer os capacitores em paralelo e as resistências em série. Ele tem algumas dicas no próprio manual, se vocês quiserem usar. Vou ligar aqui um pouquinho a luz de fundo. Para vocês verem a luz de fundo, ela fica muito boa. Como eu disse, eu tenho muita luz aqui, então ela não dá toda a iluminação, mas ela fica realmente muito bonita. Então ela tem as duas linhas, ela tem um medidor de baterias, a indicação de frequência, o modo que eu estou usando e aqui uma barrinha gráfica para ajudar. Vou começar alguns testes para a gente ver. Antes dos testes, porém, a gente faz a calibração dele. Como é que eu faço a calibração? Vocês vejam que ele está zeradinho, porque, claro, eu já fiz a calibração, já testei, não perdeu mais a calibração e está funcionando muito bem. E para isso eu tenho essa plaquinha que vem junto. Uma plaquinha mais menos, bem simples. E como é que eu faço a calibração? Primeiro, eu venho no cal, fico segurando. E ele diz Open. Ok, vou fazer a calibração, aperto o cal de novo. E ele começa a calibrar. Então ele vai de 30 a 0. Se der tudo ok, ele vai dizer que passou. Se não der ok, ele vai dizer que deu falha e eu preciso repetir a calibração. Passou no Open. Agora eu vou apertar mais uma vez. Ele vai para o short, né, para o fechado. Aí eu vou pegar a plaquinha, tenho mais e menos, vou inserir ela aqui. E vou apertar novamente a calibração. Agora eu estou calibrando com ele em curto. Então, primeiro fiz a calibração com ele aberto e agora a calibração com ele em curto. Passou também, está feita a calibração, vou tirar a plaquinha e vou apertar o cal de novo para encerrar a calibração e ele volta a 0. Sobre os testes, então eu posso testar no modo automático. Então, por exemplo, vou pegar o resistor, vou pegar aqueles dos nossos testes, inclusive, tá? Para vocês verem como ele funciona. Vou pegar o resistor aqui de 10K. E já vou testar direto aqui, porque, claro, se eu puder testar direto nele, ao invés na placa, melhor. Ao invés nos cabos, melhor. Então, vou colocar no modo automático. Ele está... procurou indutância, não achou e está lá, ó, RP. Vejam a precisão deste resistor, eu sempre falo isso e por isso que eu uso ele para os testes. Ele é exatamente 10K. Estou fazendo com um teste em paralelo com uma frequência de 1 kHz. Quando eu falo de resistores, isso é menos significativo. Um detalhe, ele faz teste de resistência em AC e em DC também. Então no modelo automático agora, ele me traz que eu tenho 0 graus de ângulo, o que para o resistor é perfeito. Quando a gente fala em capacitor eu falo em menos 90, quando eu falo em indutor eu falo em mais 90. Perfeito, né? Então resistência é digamos, o teste mais simples. Será que ele testa a resistência pequena? Vamos botar aqui para testar. Essa resistência aqui é 0,28, ela normalmente vai dar 0,22 no LCR grande, vamos ver quanto vai dar aqui. E tá lá. Lembra que eu falei que era 0,28? Tá dando 0,267. Então, muito dentro da margem de erro com uma medição perfeita. Esse tipo de teste dificilmente vocês vão conseguir com um multímetro, né? O multímetro vai te dar coisas um pouquinho menos exatas, mas está aí, perfeito, a gente está em o nosso teste. Então quem realmente quer testar componentes como resistores, indutores e capacitores precisa ter um LCR. Tá? Vocês não vão conseguir isso nem multímetro que tenha indutância ou capacitância, um capacímetro, ou mesmo com esses aparelhinhos, né? E claro que ele mede, mas a confiabilidade não é a mesma de um LCR. E é óbvio isso, né? Por isso que tem a questão de preço, tem de outras questões, né? Um medidor desse ele tem muito mais recurso. Vamos fazer os testes de capacitores. Vou pegar aqui um capacitor de 10 nano. Então eu vou trocar a função para capacitância.
Vou deixar aqui em paralelo. Ele está na escala de pico, né, porque ele faz medição de pico. Mas esse aqui é um capacitor de cerâmica, que eu normalmente uso em frequências maiores. E só para a gente testar, eu vou testar numa frequência de 10 kHz. Ele mesmo já mudou para série, tá estabilizando, vai dar um pouquinho, vai dar um pouco abaixo de 9, eu acho. Aí, deu 9. Enquanto ele estabiliza, eu vou conversando aqui com vocês. Uma coisa importante é, bom, ele me deu a capacitância, ok, mas ele me deu o fator de dissipação. Vejam lá, tem um D com a dissipação. A dissipação ela tem muito a ver com o ângulo de trabalho. O ângulo 90 graus, a dissipação é um cálculo em cima disso, e quanto menor ela, melhor. Uma dissipação de 0,006 é excelente. Então mostra que esse capacitor, em relação a essa medição, está perfeita. Agora eu vou trocar essa medição, eu vou medir qualidade. Então a qualidade 152. A qualidade é inversa à dissipação. Cálculo, na verdade, um em cima do outro. Então, quanto maior o número da qualidade, melhor. Nós estamos com um número excelente, muito acima de 100. Então, esse capacitor realmente está muito bom. Até é bom testar isso de vez em quando para ver se os componentes que nós usamos para testar estão funcionando bem, né? Depois, eu tenho o SR. Eu estou com 10 ohms, parece um pouquinho alto. Mas aí vocês precisam olhar as tabelas, tá? Principalmente do fabricante do componente. E a gente sabe que isso não é muito simples. Eu vou se lembrar também, vou colocar uma tabela padrão. Mas essas tabelas padrões eram daqueles dos capa-cheque, né? Que se usava para poder ter uma ideia dessa resistência. O ideal, claro, sempre é olhar no fabricante para pegar o modelo do capacitor. Porque uma coisa é o capacitor cerâmico, outra coisa é o capacitor eletrolítico. Mas está aí o SR. E por último, eu tenho o ângulo, que o ideal é menos 90. Não existe, ou melhor, o menos 90 seria o componente perfeito. E a gente sabe que alguma coisinha ele vai sempre falhar. E esse aqui está com 89,6, muito perto do menos 90. Então esse componente realmente está muito, muito bom. Vou pegar um outro capacitor. Agora eu vou pegar o de mica. E vamos mudar aqui a frequência para 1 kHz. 1 kHz, que é o mais normal, né? A indústria brasileira, bem antigo. – 1.5, exatamente o que é? 1.5 micro. Veja o ângulo dele. 89,1, tá perfeito também. A dissipação 0,013 e o fator de qualidade 72. Não chegou a 100, deve estar com um SR um pouquinho mais alto, mas está medindo perfeitamente esse. Porém, quando eu vou fazer uma medição de capacitores eletrolíticos, o que normalmente eu quero fazer, esse aqui é um de 100 micro, eu quero numa frequência menor. Porque normalmente o eletrolítico, ele por si só é um componente mais lento. Então eu vou medir ele ou a 100 ou a 120 Hz. Eu vou usar os 120 Hz. Cuidado agora, claro, que o capacitor precisa estar descarregado. Deixa eu dar um curto nele aqui, mas ele está descarregado. E ele tem polaridade. Então agora na hora de inserir aqui eu preciso cuidar a polaridade. Então eu vou colocar esse capacitor agora trabalhando a 120 Hz. Por que 120 Hz? Porque quando eu estou em 60 Hz, na verdade eu estou numa onda completa de 60 Hz. Por exemplo, se eu fizer passar por uma ponte retificadora, eu vou ficar com 120 Hz. Então a gente testa ele normalmente em 120 Hz. Ele tem a opção 100, porque os equipamentos mais antigos tinham 100, né? Era 100 e 1K. Agora os equipamentos mais modernos já tem mais opções. Tá aí a capacitância, né? Tá em 96. Aqui quase usaria ela em paralelo, né? Vamos trocar para paralelo aqui o teste. Mas está dando mais ou menos a mesma coisa, um pouquinho menor até, 95,91.
quase 100 micro, e uma qualidade 13, que não é um número muito alto. Vamos dar uma olhada como é que está o fator de dissipação dele. A resistência está alta, né? 180 ohms. Mas olha, o ângulo dele está bom, 85. Bem perto dos 90. Eu particularmente considero sempre que se eu estiver muito próximo 10%, ou seja, até 80%, eu vou estar bem com o capacitor. E está aí o fator de dissipação 0.080, está ótimo também. Então tá aí os testes de capacitores que esse equipamento faz. Vejam que ele não traz só aquelas coisas básicas como a própria capacitância, ou até alguns que trazem a resistência interna, mas ele traz também o fator de qualidade e ângulo, que às vezes são até mais importantes do que o resto. O ângulo de saída, o ângulo de fase dele é extremamente relevante para diversos projetos. E agora, por último, vamos testar a indutância dele. Então, para a gente poder testar a indutância, eu peguei uma caixinha aqui com vários indutores. Vamos fazer um teste. Primeiro eu vou testar com esse modelo mais comum aqui, reladinho em cima de um toroide. E vou colocar, mas vou mostrar uma coisinha para vocês. Esse tipo de indutor a gente usa normalmente em circuitos que eu tenho uma frequência mais alta. A não ser que eu vá usar num filtro ou alguma coisa. Eu estou testando então em 20 Hz. Ele é um indutor de 120 microhenry, está bem próximo. E aí eu estou olhando ali o fator de qualidade que tá bom, mas abaixo de 1 eu não dá para considerar. O SR dele até acho alto. E olhem só como está errado o ângulo de fase dele. Obviamente, a dissipação dele também acaba sendo alta. Mas uma coisa que a gente tem que cuidar é que eu estou trabalhando em 120 Hz. E esse indutor normalmente eu vou usar, por exemplo, numa fonte chaveada. Vou trabalhar na ordem de kHz. Então eu vou mudar ele para 10 kHz. Ele vai refazer o teste. Ficou um pouquinho abaixo o R, mas olha como já o fator de dissipação mudou. E aí que eu queria chegar. Vejam como faz diferença eu usar um equipamento desses, que eu posso fazer o teste correto de acordo com o componente do que eu vou usar no meu circuito. Ou seja, se eu estou usando no meu circuito algo em baixa frequência, eu tenho que fazer o teste com baixa frequência para ver como o componente responde. Quando eu estou fazendo um teste por uma fonte chaveada, eu estou fazendo um teste por um áudio que eu tenho uma frequência maior, eu preciso usar um componente e testar ele em alta frequência para ver como ele responde. E aí a resposta dele já mudou completamente. O fator de qualidade já foi muito acima de 1, o SR dele 0,35 e o ângulo dele praticamente 90 graus. Legal, né? Vou mudar e vou botar esse outro aqui. Esse, se não me engano, é 400 e poucos, 460, ó, microhenries. Tá lá. Tá o ângulo ok, tá o LS, a indutância tá ok, de 460 no 450, tá na margem ainda. Fator de dissipação bem baixo, como a gente gosta. Fator de qualidade alto. O SR dele um pouquinho alto, mas tá ali, né? Sempre vai ter. E tá aí. E tá aí o teste de indutância dele também. Vou repetir mais uma vez, um equipamento desses pode não ser a primeira linha que tu precisa ter numa bancada, mas ter um LCR ajuda muito. Eu sei que é um equipamento mais caro, mas é um equipamento que faz toda a diferença. Deem uma olhada lá na Ryza. Algumas outras coisas que esse equipamento tem, que é muito legal. Uma delas é o sorting. Como é que funciona o sorting? O sorting, eu vou pegar um componente, sei lá, pego o meu resistor padrão 10K que é perfeito, coloco, meço, aperto o sorting e a partir daí eu vou colocando um componente atrás do outro e ele vai me dizendo se passou ou não passou, baseado numa margem de erro que eu posso depois configurar aqui no setup. Então, o sorting é muito legal para fazer teste de componentes em série. Tem um monte de componente para testar, eu pego o padrão e vou testando os outros para ver qual passa e qual não passa. E aí ele tem mais uma série de funções, nós já vimos
em série ou em paralelo. Ele tem a função relativa que vai me dar o percentual da diferença da primeira medição. Aqui nós já vimos os fatores de qualidade, dissipação, SR, em série ou em paralelo. Posso também desligar o auto pair off ou não. Então agora estou com o auto pair off ativado, aqui agora estou desativado, então ele não desliga. Ou seja, ele tem aí uma série de funções que realmente são diferenciados. Depois de um tempo ele desliga, mas é um tempo bem grande, né? E tá aí. Esse aí é o nosso LCR. E eu já vou fazer aqui os pontos positivos e negativos dele, ou digamos, nem vou falar em pontos positivos e negativos, vou falar das considerações finais. Até acho que eu vou trocar o nome de pontos positivos e negativos para considerações finais. Eu achei bom demais ele. Tá? Os testes dele são muito precisos. Realmente ele faz excelentes testes. Ele tem uma gama de testes que poucos têm. Esse aqui é um dos mais completos que eu já vi. A gente tem outros LCRs que não tem toda essa gama de medição, não vai até 100 kHz, ou não tem algum dos tipos de cálculo, ou não tem sorting. Nem todos têm tudo o que tem neste equipamento aqui. É um equipamento que tem aqui no Brasil, com nota fiscal, garantia e assistência técnica. Então, por ser um equipamento caro, isso faz toda a diferença. Ele tem um conjunto de garras, como também poucos LCRs vocês vão encontrar. Então, já vem com uma garra de 4 fios, né, com opção garra, que também às vezes tu tem alguns equipamentos desses que só vem com... Ou só vem aquelas garrinhas vagabunda, né, 2 garrinhas pequenininhas, ou é isso, né, ou só uma ponta de prova. Aqui não, aqui eu tenho 3 cabos, né, sendo 2 que tu usa para botar garra, para botar... Tu tem esse cabo que tu também pode usar, e mais uma terceira garra. Tu tem as pontas de provas encaixáveis, de boa qualidade, altíssima qualidade, e tu tem uma das coisas mais legais que eu vi, que é essa aqui, que é o teste para SMD. Então eu não preciso ter um equipamento especial para testar SMD. Eu uso a própria LCR com a garrinha aqui para fazer a medição. E de novo, 100, 120, 1, 10 e 100 kHz. Tá? Então equipamentos com 100 kHz já são sempre de uma categoria diferente, e ele tem. Pontos negativos, para mim, o maior deles, 6 pilhas. Esse é o maior ponto negativo. Então, claro, posso usar pilhas recarregáveis, ele tem aqui a barrinha, né? As pilhas estão bem cheias. Mas esse é um ponto negativo, né? 6 pilhas matam a gente um pouco, mas é o custo aí de um equipamento portátil. Vale a pena investir, na minha opinião, num conjuntinho de pilhas portáteis, recarregáveis, e aí quando precisa usa, liga, deixa na bancada, estiver acabando, né, ele vai mostrando, quando estiver no fim já tira, já bota para carregar, vai estar sempre com ela carregada, sempre funcionando, sempre pronta. E tá aí, não se esqueçam, lá na Raiza vocês encontram o HS120 da Hikari. Era isso e valeu!